Você já teve a sensação de que tudo estava indo bem, até que, de repente, a vida virou de cabeça para baixo, planos bem traçados, expectativas ajustadas, tudo parecia caminhar dentro do previsto. Você orou, confiou, acreditou, mas o inesperado aconteceu. Uma notícia que te desestabilizou, uma porta que se fechou sem aviso, um relacionamento que acabou, uma oportunidade que escapou por entre os dedos, e então você se pegou perguntando, talvez entre lágrimas ou em silêncio no travesseiro: Deus, por que isso aconteceu justo agora? Essa é uma dor que poucos conseguem entender, a de ver sonhos sendo interrompidos por algo que não estava no seu controle. A sensação é de perda, de confusão. Como se Deus tivesse se calado no momento em que você mais precisava dele. Mas, e se eu te dissesse que nem todo plano frustrado é uma derrota? E se na verdade for uma resposta, uma intervenção divina? Mesmo quando parece uma interrupção cruel, a verdade é que Deus tem caminhos mais altos que os nossos. Ele enxerga o que ainda não vemos, e por isso, muitas vezes, Ele muda os planos, não para nos ferir, mas para nos redirecionar. E é exatamente por isso que você está ouvindo essa palavra hoje. Quantas vezes você achou que tinha tudo sob controle, e de repente, foi colocado em um caminho completamente diferente? Talvez você até duvidou. Será que estou sendo castigado? Será que perdi a bênção? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas eu quero que você respire fundo agora e considere essa possibilidade. Deus não te esqueceu. Ele apenas está te guiando por um caminho que vai te levar a um destino maior na Bíblia. Na Bíblia, vemos isso acontecer repetidas vezes. Homens e mulheres de fé que tiveram seus planos totalmente mudados, aparentemente destruídos, apenas para descobrirem mais tarde que estavam sendo conduzidos por um plano muito mais grandioso do que poderiam imaginar. Abraão queria apenas um filho. Deus queria fazer dele pai de uma nação. Moisés pensava que viveria como príncipe no Egito. Deus o levou ao deserto para transformá-lo no libertador de Israel. Maria planejava apenas se casar com José e viver uma vida simples. Deus a escolheu para ser mãe do Salvador. Nenhum deles entendeu imediatamente. Todos sentiram medo, insegurança, dor, mas com o tempo, tudo fez sentido. E é isso que vai acontecer com você. Os planos mudam, mas o propósito permanece. As rotas se ajustam, mas o destino que Deus preparou está firme. Você pode até não entender agora, mas vai agradecer depois neste vídeo. Você vai entender por quê, às vezes, Deus muda os nossos planos. E como essa mudança pode ser o início de algo muito maior do que você jamais sonhou. Vai perceber que a frustração de hoje pode ser a proteção de amanhã. Que o desvio pode ser, na verdade, um desvio da dor. E que a espera, o silêncio e até as lágrimas podem estar regando o terreno para uma colheita sobrenatural. Se essa palavra já começou a tocar o seu coração, eu te peço, fique até o fim, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar verdades bíblicas que vão acalmar sua alma, restaurar sua esperança e reacender a sua fé. E a última parte, a última é a mais poderosa. Ela pode mudar a forma como você enxerga tudo o que está vivendo agora. Você não está sozinho. Você não está perdida. Deus ainda está escrevendo sua história. Deus muda seus planos para te proteger do que você não vê. Você já parou para pensar que aquela porta que se fechou, aquela relação que terminou, aquele não que te doeu tanto, pode ter sido a forma de Deus te proteger? Quantas vezes choramos por algo que não saiu como planejamos, sem perceber que estávamos sendo livrados de uma tragédia que só Deus viu lá na frente? A gente reclama, lamenta, questiona, porque nossa visão é limitada. Mas Deus, Ele vê o invisível, Ele enxerga o que nossos olhos não alcançam. Ele sonda corações, conhece intenções ocultas, percebe caminhos que nos pareceriam bonitos, mas nos levariam ao abismo. Uma porta fechada pode ser um livramento disfarçado de frustração. Na Bíblia, um dos maiores exemplos disso é a história de José. Ele era apenas um adolescente quando começou a sonhar, e seus sonhos eram grandiosos,
Ele via seus irmãos se curvando diante dele. Via-se como alguém de autoridade, alguém honrado, Gênesis 37, 5-11. Mas logo depois, tudo desmoronou. Seus próprios irmãos o traíram, jogaram-no numa cisterna, venderam-no como escravo, na casa de Potifar, onde parecia que as coisas finalmente iam melhorar. Foi acusado injustamente e jogado na prisão, abandonado, esquecido. Tudo o que ele sonhou parecia ter se transformado em um pesadelo. Você já se sentiu assim, como se estivesse sendo punido por sonhar. Como se cada passo que você dava te afastasse ainda mais daquilo que Deus te prometeu. Mas o que José não sabia, e o que talvez você ainda não saiba, é que Deus estava guiando cada mudança de plano. Ele foi vendido para o Egito, porque o plano de Deus era colocá-lo no centro do maior império da época. Foi parar na prisão porque lá conheceria o copeiro do rei, o elo, que o levaria até Faraó. E diante de Faraó, José seria exaltado, colocado como governador e usado por Deus para salvar não só o Egito, mas também sua própria família. Nada saiu como José planejou. Mas tudo saiu exatamente como Deus planejou. E foi por isso que anos depois, quando tudo fez sentido, José disse àqueles que o traíram: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Gênesis 50:20. Isso é poderoso demais. Significa que Deus pode transformar armadilhas em plataformas, rejeição em promoção, lágrimas em sementes de honra. E se você olhar com fé para a sua própria vida, vai perceber que alguns dos maiores livramentos que você teve não vieram através de milagres visíveis, mas sim através de planos frustrados. Lembra daquele relacionamento que acabou e parecia que seu mundo tinha desabado? Hoje, olhando para trás, você entende que aquela pessoa jamais te conduziria para os caminhos de Deus. Lembra daquela vaga de emprego que você não conseguiu? Hoje, talvez você veja que ali havia exploração, ambientes tóxicos, portas trancadas para o seu crescimento. Deus te protege até mesmo quando você acha que Ele está te privando. Veja o que está escrito em Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Deus não trabalha segundo a nossa lógica. Ele não mede tempo como nós. Ele não depende de circunstâncias para agir. Muitas vezes, oramos pedindo direção, e Deus responde com uma interrupção. Oramos por crescimento, e Deus responde com podas. Oramos por respostas rápidas, e Deus responde com esperas. E tudo isso é proteção. Proteção contra escolhas precipitadas, contra alianças perigosas. Contra alianças perigosas. Contra decisões que trariam dor lá na frente. Mas o problema é que, na hora, dói muito, porque o que esperávamos era um caminho reto, limpo, sem obstáculos, só que a Bíblia nunca nos prometeu isso. Pelo contrário, Jesus nos alertou: "No mundo tereis aflições", João 16:33, mas ele também garantiu: "Tenham bom ânimo, eu venci o mundo." Quando os planos mudam, não significa que Deus se ausentou. Significa que Ele está reescrevendo algo, removendo armadilhas, corrigindo rotas. E é aí que entra o nosso papel: confiar mesmo sem entender. Talvez hoje você esteja chorando por algo que não deu certo. Está frustrado, com medo, com aquela sensação de "meu sonho morreu." Mas eu quero te lembrar: Deus vê além. O que você chama de fim, Ele chama de novo começo. O que você chama de perda, Ele chama de livramento. O que você chama de atraso, Ele chama de alinhamento. Sabe aquele não que você recebeu? Pode ter sido a mão invisível de Deus te protegendo de um sim que te destruiria mais à frente. Por isso, quando os planos mudarem, escolha confiar. Diga como o salmista, no Salmo 31:15. "Os meus dias estão nas tuas mãos." Essa entrega é libertadora, tira o peso do controle das suas costas e coloca nas mãos do único que sabe de tudo. O apóstolo Paulo queria ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Atos 16:6-7. Depois tentou ir para a Bitínia,
mas de novo foi impedido. E então teve uma visão um homem da Macedônia, pedindo ajuda, e ali, naquela direção de Deus, surgiu uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, a igreja de Filipos. Se Paulo tivesse seguido seus próprios planos, talvez estivesse fora da rota, mas como ele obedeceu à mudança, o plano de Deus prevaleceu. Talvez Deus também esteja fechando caminhos à sua frente, não por falta de amor, mas por excesso de cuidado. Sim, às vezes Ele muda nossos planos para nos proteger de pessoas, de lugares, de situações, mas, acima de tudo, para nos proteger de nós mesmos, de nossa impulsividade, de nossas carências, de nossas escolhas emocionais. E isso não é um castigo, é um ato de amor. Essa pode ser a resposta que você tanto esperava. 2. Deus muda seus planos para alinhar você ao verdadeiro propósito. Você já percebeu como, muitas vezes, fazemos planos com segurança, com paixão, com metas bem definidas, e ainda assim, tudo muda de repente. Talvez você tenha começado um curso universitário certo de que aquela seria a sua carreira, ou entrou em um relacionamento com a expectativa de construir uma família. Talvez tenha se mudado de cidade, começado um negócio, feito um investimento, tudo com convicção. Mas então, como um vento que muda de direção sem aviso, os planos começaram a ruir. Nada mais fazia sentido. As certezas viraram dúvidas, e no lugar do entusiasmo, veio o silêncio de Deus. Nessas horas, a alma grita: Senhor, por que me trouxe até aqui para agora mudar tudo? Por que me permitiu sonhar, começar, para depois interromper, mas o que parece uma mudança inesperada? Muitas vezes, é um reposicionamento divino. Deus não está destruindo sua vida. Ele está te alinhando ao verdadeiro propósito. Existe um exemplo na Bíblia que ilustra isso de forma poderosa: Saulo de Tarso. Ele era um homem estudado, respeitado, influente entre os fariseus, tinha um propósito claro: perseguir os cristãos, calar a voz do Evangelho. Mas no caminho para Damasco, tudo mudou. Deus o interceptou. Uma luz o cegou, uma voz o confrontou. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9:4. Naquele instante, todos os planos de Saulo morreram. Sua reputação, seus títulos, sua missão pessoal, tudo foi desfeito em segundos. E naquele mesmo instante, algo nasceu: Paulo, o apóstolo, o instrumento de Deus para alcançar o mundo gentio. A mudança foi radical. Aquele que destruía igrejas agora edificava igrejas. O perseguidor se tornou perseguido por amor a Cristo. O que antes lutava contra o reino agora entregava sua vida por ele. Isso nos ensina algo profundo: Deus muda planos terrenos para revelar propósitos eternos. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você começou algo com boas intenções, com motivação, mas sentiu o chão fugir dos pés. Deus fechou uma porta, cortou um ciclo, mudou uma direção, não porque você estava no caminho errado, mas porque o propósito dele é maior do que seus planos. Lembre-se: o que é bom nem sempre é o que é certo diante de Deus. Jonas, por exemplo, decidiu fugir do chamado para Nínive e embarcar para Tarsis. Tudo parecia funcionar. Ele pagou a passagem. Entrou no navio, deitou e dormiu. Mas Deus enviou uma tempestade. Não foi para puni-lo, mas para realinhá-lo. No ventre do peixe, Jonas descobriu algo que só a dor revelaria: a salvação vem do Senhor. Jonas 2:9. Às vezes, Deus muda a rota não para nos humilhar, mas para nos revelar. Deus não quer apenas que você viva bem, Ele quer que você viva com sentido. É por isso que sonhos que pareciam perfeitos podem desmoronar, planos cuidadosamente construídos podem ruir, e isso dói, porque nosso coração se apega ao que planejamos, mas Deus, em seu amor, não nos deixa presos ao que é bom o suficiente quando Ele tem o melhor. Veja o que está escrito em Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso não significa que planejar é errado. Significa que todo plano
deve estar debaixo da autoridade de Deus, pois o que hoje parece perda, amanhã você verá como livramento, o que parece confusão, você reconhecerá como clareza divina, e o que hoje parece ser o fim, será na verdade o início de um novo ciclo, mais alinhado com o que Deus sonhou para você. Talvez Deus tenha mudado seu plano profissional para despertar o seu ministério. Talvez tenha encerrado um ciclo emocional para restaurar sua identidade. Talvez tenha quebrado sua zona de conforto, porque o conforto estava te afastando do propósito. Deus não nos chama para uma vida fácil. Ele nos chama para uma vida com significado. Você pode até não entender agora, mas quando o propósito se manifestar, você vai dizer: Senhor, obrigado por ter me interrompido, obrigado por não ter deixado meu plano vencer o teu propósito. Veja o que Paulo escreve depois de anos vivendo dentro do novo propósito que Deus lhe deu. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Essa é a declaração de alguém que entendeu que o plano humano é limitado, mas o propósito divino é eterno. Quantas vezes Deus precisa nos parar para nos alinhar? Quantas vezes Ele precisa quebrar nossos castelos de areia para nos ensinar a construir sobre a rocha? E mesmo quando achamos que tudo foi perdido, é ali que Deus está começando algo novo. Deus mudou os planos de Moisés no palácio para forjá-lo no deserto. Mudou os planos de Ruth ao permitir que ela perdesse tudo, só para conectá-la a Boaz e a linhagem de Jesus. Mudou os planos de Maria, uma jovem simples, para torná-la mãe do Salvador. Em todos esses casos, o plano pessoal foi substituído pelo propósito eterno. E isso pode estar acontecendo com você agora, por isso não se revolte, não se revolte. Não entre em desespero. A mudança pode parecer confusa no presente. Mas Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de propósito. A Bíblia diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera, até o que doeu, até o que você não entendeu. Até aquilo que você perdeu, Deus está te moldando para um chamado que você ainda não viu por completo. E talvez, quando esse chamado se manifestar, você vai entender por que os antigos planos não poderiam continuar. Não é por acaso que você está ouvindo isso hoje. Pode ser Deus dizendo ao seu coração: filho, filha, filha, eu não mudei seus planos para te ferir. Eu mudei para te posicionar. O meu propósito ainda está de pé. E você está disposto a deixar o plano de lado para viver o propósito. 3. Deus muda seus planos para te preparar para algo maior. Nem sempre o que parece um atraso é, de fato, um atraso. Nem todo desvio é perda de tempo. E nem toda interrupção é uma negação, muitas vezes. Quando nossos planos são interrompidos, nossa primeira reação é pensar que estamos andando para trás. Nos sentimos frustrados, confusos, como se a vida tivesse colocado um ponto final, onde a gente só esperava uma vírgula. Mas Deus, Ele nunca desperdiça uma estação. O que você chama de pausa, Deus chama de preparação. A Bíblia está cheia de histórias onde Deus muda os planos de alguém para prepará-lo para algo maior. E uma das mais emblemáticas é a de Davi. Davi foi ungido rei ainda jovem. Imagine a cena: um adolescente, o menor da casa, o esquecido no campo, é chamado e recebe uma unção que mudaria toda a sua história. Ele sabia que havia uma promessa sobre sua vida, mas, ao invés de ir diretamente ao trono, o que ele enfrentou? Fuga, caverna, injustiça, perseguição, solidão. Davi passou anos fugindo de Saul, escondendo-se como um criminoso, dormindo em cavernas frias, chorando por traições, esperando por algo que parecia nunca chegar. Será que ele nunca se perguntou: Deus, se o Senhor me escolheu, por que tudo está tão difícil? Se fui ungido para reinar, por que estou sendo caçado como um inimigo? Mas o que Davi não via, e o que talvez você também não esteja vendo agora, é que aquela temporada difícil não era perda de tempo, era a escola de Deus. Era nas cavernas que ele estava aprendendo a depender totalmente do Senhor.
Era no silêncio que sua fé estava sendo forjada, era na espera que ele estava sendo preparado para suportar o peso da coroa. Veja o que ele escreveu em meio a tudo isso. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Não foi uma espera impaciente. Foi uma espera confiante. Uma espera com fé. Porque Davi sabia Deus não se esquece das suas promessas, mas também não antecipa seus processos. E isso serve para você hoje. Talvez você esteja nesse lugar de espera. Você tinha planos, e de repente tudo parou. O casamento foi adiado, o emprego não veio. O ministério ainda não floresceu. Você olha ao redor e vê portas fechadas, caminhos estreitos. Um silêncio desconcertante. Mas eu quero que você ouça isso com atenção. Não é atraso, é preparo. Deus está te treinando, fortalecendo sua fé, curando feridas profundas, quebrando orgulho, aprofundando sua intimidade com Ele. É nesse tempo que Ele está fazendo o que os olhos humanos não podem ver, está forjando caráter, está alinhando seu coração ao dele, está construindo uma base firme. Para que, quando você for levantado, o peso da bênção não te esmague. Veja o que está escrito em Salmo 144:1. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Você não está parado. Você está sendo treinado. Você está sendo preparado para enfrentar desafios maiores com maturidade espiritual. Imagine se Davi tivesse ido direto ao trono sem passar pelo deserto. Ele talvez teria sido um rei fraco, imaturo, impulsivo, mas ao passar pela fornalha do sofrimento, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. E essa é uma das maiores verdades que você pode guardar hoje. A promessa de Deus é grande, mas ela exige preparação. Você quer viver coisas grandiosas, quer cumprir o chamado, quer realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Então entenda antes de te levar ao palco. Deus vai te treinar no bastidor, antes de te colocar na posição. Ele vai tratar a tua postura. Antes de te exaltar, Ele vai trabalhar a tua essência. E tudo isso leva tempo. Tempo de joelhos dobrados, tempo de oração sem aplausos, tempo de entrega quando nada está acontecendo. Talvez seja esse o tempo que você está vivendo agora. E é por isso que Deus mudou seus planos. Não para te frustrar, mas para te fundamentar. Ele viu que o que você queria agora poderia te derrubar mais à frente. Então, Ele decidiu te preparar melhor. Porque Ele te ama demais para te entregar algo para o qual você ainda não está pronto. José passou anos no Egito, antes de governar. Moisés passou 40 anos no deserto, antes de libertar Israel. Jesus passou 30 anos se preparando para 3 anos de ministério. Se até o Filho de Deus esperou, quem somos nós para desprezar o tempo de preparo? A espera pode ser desconfortável, mas ela é necessária. E quando for o tempo certo, Deus vai te colocar no lugar certo, diante das pessoas certas, com a maturidade certa, e tudo vai fazer sentido. Talvez hoje você só consiga ver o que perdeu, mas amanhã, você vai agradecer por não ter recebido antes da hora. Vai olhar para trás e perceber: foi ali que Deus me moldou, foi naquele silêncio que Ele falou mais alto, foi naquela espera que minha fé cresceu. Deus não está demorando, Ele está caprichando. Enquanto isso, mantenha-se fiel, continue orando, servindo, adorando. Não despreze o deserto. É nele que Deus revela quem você é e quem Ele é. Deus ainda está escrevendo sua história e cada capítulo de espera tem uma razão, cada pausa tem um propósito, cada aparente atraso carrega sementes de um futuro glorioso. A preparação de hoje é a plataforma da vitória de amanhã. 4. Deus muda seus planos para revelar quem Ele é, não quem você queria que Ele fosse. Quantas vezes você já orou esperando que Deus agisse de um jeito, mas Ele fez completamente diferente? Talvez você pediu por cura e veio um processo. Você orou por livramento e veio um tempo de espera. Você clamou por um sim e recebeu um silêncio. É nesses momentos que nosso coração se abala. A gente pergunta: Deus,
O Senhor está me ouvindo. Por que o Senhor não faz o que pedi? Será que eu não tenho fé suficiente? Mas a verdade é que muitas vezes Deus muda os planos que traçamos, porque deseja revelar quem Ele realmente é, e não apenas corresponder às nossas expectativas. Ele não é um gênio da lâmpada que realiza nossos desejos. Ele é o Senhor dos céus e da terra, dono da história, da eternidade da nossa vida. E por isso, Ele não vai se limitar ao nosso entendimento. Porque no fim o que mais precisamos não é de uma solução, é dele. Um dos episódios mais impactantes da Bíblia sobre esse tema está em João 11. Marta e Maria eram amigas íntimas de Jesus. Conheciam seu poder, sabiam dos milagres, tinham fé. Quando o irmão delas, Lázaro, adoeceu, imediatamente mandaram um recado: Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11:3. Era quase como dizer: Jesus, sabemos que o Senhor nos ama, então venha, cure-o. A expectativa era clara. Elas queriam um milagre, queriam a cura, mas Jesus demorou de propósito. Ele esperou 2 dias antes de sair. E quando chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Parecia tarde demais. O plano das irmãs falhou. O que era para ser um milagre de cura se tornou um velório. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você orou, esperou, acreditou, mas parece que Deus não chegou a tempo. A resposta não veio. O milagre não aconteceu da forma que você esperava, mas foi ali, no meio da dor, que Jesus revelou algo ainda maior. Ele não apenas consolou, ele não apenas apareceu, ele se revelou. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Se ele tivesse curado Lázaro, seria maravilhoso, mas ao ressuscitá-lo, ele revelou um aspecto de sua glória que ninguém conhecia até então. Deus não atendeu ao plano delas, porque queria mostrar algo muito mais profundo quem Ele é. E é isso que Ele faz conosco, quando Ele muda nossos planos. Não é porque nos rejeitou, é porque quer que o conheçamos de verdade, não como um resolvedor de problemas, mas como Pai, Senhor, Salvador, provedor, conselheiro, libertador. É fácil amar a Deus quando Ele realiza nossos desejos, mas a verdadeira fé nasce quando decidimos permanecer mesmo quando Ele diz não, ou quando permanece em silêncio. Foi isso que aconteceu com Jó, homem íntegro, temente a Deus, próspero, família estruturada, mas, de repente, perdeu tudo: bens, filhos, saúde, e mesmo sem entender, ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. No final de sua jornada, depois de tantas dores e perguntas sem respostas, Jó disse algo profundo: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Antes, ele conhecia Deus pela informação. Agora conhecia pela intimidade. É isso que Deus está fazendo com você. Ele está te levando a um nível mais profundo. Está revelando a essência dele. Não apenas a intervenção, mas o caráter. Não apenas a mão, mas o coração. E para isso, às vezes, ele precisa mudar os planos. Veja o que diz Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Esse é o verdadeiro propósito: conhecer a Deus. Ele não quer que você dependa dos milagres, mas que dependa dele, porque quando os milagres cessam, ele continua sendo Deus. Quando os planos falham, ele continua sendo Pai. Quando a estrada muda, ele continua guiando. A fé que se sustenta apenas em resultados é frágil, mas a fé que se sustenta em relacionamento, essa é inabalável. Deus às vezes permite o luto de um plano para ressuscitar uma fé mais sólida, uma fé que não se abala com o tempo, que não desmorona com as perdas, que não se esquece dele nos desertos. Talvez você esteja vivendo esse tempo de silêncio. As coisas não saíram como você esperava. Você sente como se tudo estivesse sendo desconstruído. Mas ouça com atenção: no silêncio, Deus revela os maiores segredos. É na caverna que ele sussurra. É no deserto que ele fala ao coração. É na tempestade que ele caminha sobre as águas e mostra que tem domínio sobre tudo. Você pode estar dizendo: Deus, esse não era o plano. E ele está dizendo: mas esse
É o caminho pelo qual você vai me conhecer mais. Deus muda os planos não para nos frustrar, mas para nos formar, para nos moldar à imagem de Cristo, para arrancar de nós toda a idolatria. Até mesmo a idolatria de nossos próprios sonhos, e quando você olhar para trás, vai entender, foi naquela perda que eu vi a provisão de Deus, foi naquela dor que eu experimentei a presença dele. Foi naquele não que eu conheci o sim eterno do seu amor. Deus é muito mais do que respostas, Ele é a própria resposta. Então, se os seus planos mudaram, se as expectativas foram frustradas, se a estrada virou e você não entende mais nada, não se desespere. Deus está revelando quem Ele é. E quando você o vê de verdade, nada mais importa tanto. Você pode não entender agora, mas confie. A mudança que Deus fez nos seus planos não foi um castigo, foi um cuidado. Não foi o fim da sua caminhada, foi o início de um novo caminho. Deus está te protegendo de armadilhas que você não viu, te alinhando com o propósito eterno que Ele mesmo escreveu, te preparando para algo maior do que você sonha, e acima de tudo, revelando quem Ele é, de verdade, mesmo em silêncio. Deus está agindo. Você pode não ouvir a resposta hoje, mas Ele já está trabalhando nos bastidores. A porta que se fechou, o plano que não deu certo, o ciclo que terminou. Tudo isso faz parte de algo maior. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em testemunhos, transforma interrupções em direções, transforma perdas em novas estações. Talvez agora você esteja vivendo os dias nublados da fé, aqueles momentos em que tudo parece incerto, e você sente que está andando sem direção. Mas eu quero te lembrar, Deus ainda está escrevendo sua história, e Ele não abandona capítulos pela metade. O que parece confuso hoje, amanhã será motivo de gratidão. O que hoje parece ter fugido do controle, está sendo orquestrado por aquele que nunca erra, nunca falha, nunca atrasa. Você não chegou até aqui por acaso. Essa palavra veio até você porque Deus conhece exatamente o que o seu coração precisava ouvir. Você não está sozinho nessa mudança. Você não está abandonado nesse silêncio. Você está nas mãos daquele que vê além do que você vê, que conhece o fim desde o começo e que te ama com amor eterno. Veja o que diz a palavra em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Sim. Todas as coisas, as boas, as ruins, as que você entendeu e as que te machucaram, Deus está juntando cada peça da sua história, e no tempo certo, Ele vai te mostrar o quadro completo. Por isso, não se desespere diante da mudança. Não se revolte diante da espera. Não se afaste diante da dor. Se aproxime. Aproxime-se de Deus, porque é exatamente aí que Ele mais se revela, se essa palavra falou ao seu coração. Escreva aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Declare isso com fé, mesmo que a sua alma ainda esteja confusa, porque quando você declara, o céu se move em sua direção. E se você conhece alguém que também está enfrentando um tempo de mudanças, compartilhe esse vídeo. Alguém precisa dessa palavra tanto quanto você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho para receber as próximas mensagens. Deus tem muito mais para falar com você. E cada vídeo será como um novo passo nessa caminhada de fé e restauração. Finalizo com essa certeza. Os planos podem mudar, mas o propósito de Deus permanece firme. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em sua vida. Confie e espere. Descanse, porque o melhor de Deus ainda está por vir.